tarde. Eu sou a Patrícia Hermel. Quando me tornei mãe, eu já tinha um contato com a linguagem do clown, já amava os palhaços, eu sou aquela pessoa que não tinha medo de palhaços, eu tinha paixão por eles todos. E quando eu me tornei mãe, eu entrei numa depressão danada, porque eu estava sozinha, não foi bem como eu tinha sonhado. Amo minha filha de paixão, mas não é sobre o amor da minha filha, é sobre a condição da maternidade solo. E aí eu estava nesse lugar e teve duas coisas que me salvaram mesmo, né? Uma delas foi o trabalho de clown e a outra a escrita. E no trabalho de clown eu encontrei um corpo que eu não sabia, que estava super traumatizado. E era muito difícil ver ele se colocando de um jeito muito disponível para muitas coisas, mas ao mesmo tempo muito vulnerável. A vulnerabilidade era tanta que assustava, que às vezes eu fiquei até traumatizada de ver a minha vulnerabilidade tão exposta. E eu falei, tá bom, não é a hora de continuar, mas um dia eu volto, porque é um lugar humano, da experiência humana, que te provoca e te desafia a se conectar com a sua humanidade mais profunda. Mas, voltando, eu também escrevi um livro, porque eu estava procurando uma voz autoral, um lugar de interlocução com a vida e com os outros, porque eu me sentia muito sozinha. Eu achava que eu estava num lugar que era privilegiado, não deveria reclamar, que estava tudo certo. E eu estava sofrendo muito e não estava querendo estar aqui mais. E eu falei, bom, vou escrever para ver o que eu consigo escutar. E dessa conversa surgiu uma pesquisa, onde eu comecei a entender que a potência do trauma, ela é incrível. Mas não é dizer, traumatizem, fiquem traumatizados, que delícia, né? Que produtivo. Não, não é isso. A gente inevitavelmente vai estar arrebatado, atravessado por experiências traumáticas, sempre. Essa é a condição da existência. Os acontecimentos, eles não pedem licença, eles simplesmente se colocam, né? Às vezes de forma mais singular, individual, às vezes de forma coletiva, a gente não tem escolha. E ao que nos acontece, o que a gente faz com isso, né? Então eu estou aqui provocando a linguagem do clown como uma nutrição para a linguagem da literatura, porque nesse processo de humanização e de pesquisa de arquivos inconscientes, muita coisa é possível, né? É possível alcançar um lugar de multiplicidade, é possível alcançar um lugar inusitado de criação de linguagem, de criação de corpo. Então, eu estou aqui muito, muito, muito feliz com duas grandes intérpretes de suas próprias pesquisas pessoais e artísticas. Estou aqui com a Gabriela Argento, uma super, super palhaça, que tem um amor gigante por esse ofício, né? A primeira palhaça a se lançar no mundo, no Circo du Soleil, que é uma coisa assim super difícil, né? A primeira palhaça mulher brasileira, né, conquistar esse lugar. E mais do que isso, né, esse lugar, eu só fui aluna dela, pretendo continuar sendo, mas esse lugar de constante devolução da humanidade é um lugar tão bonito, né, que eu sou muito honrada da sua presença aqui. Muito obrigada. E já vou passar a palavra, né? E tenho aqui a Ellen Amaral, que é uma escritora que o Brasil vai conhecer, porque ela vai publicar os livros dela, ela escreve muito, produz muito, né? É mestre em linguística? Não. Sou formada em linguística e mestrei já. Olha, eu ainda parei lá. É um mestre. Literatura, estudos comparados em literaturas de língua portuguesa. E ela estuda a linguagem do corpo na cena, né? Então, e ela tem, ambas as pesquisadoras têm esse processo da desconstrução como um norte, esse deslocamento, essa autoria que não está num eu,
numa identidade, numa identificação. É um deslocamento constante que vai deixando o entendimento do que está sendo colocado ali sempre em xeque. Você está sempre, peraí, mas o que ela... Quem disse? O que aconteceu? Quem é? Né? Então, esses lugares inusitados da experiência, que podem ser narrados e desenvolvidos de várias maneiras, estão aqui postos numa conversa que eu não sei para onde vai dar. Ela também é um acontecimento. E eu começo perguntando para as duas o que vocês sentem no trabalho de vocês que se movimenta quando vocês ocupam o que vocês fazem, a linguagem do clown e a literatura, como um estranho, como um lugar outro, onde não existe nada que você possa se apoiar como, aqui eu conheço, aqui eu domino, né? Como é esse processo para vocês? Tá bom, eu primeiro. Tá. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu sinto já que a gente está tendo um retorno ao corpo, assim. A literatura, ela vem salvar a gente em alguma instância do que a vida já não está nos permitindo. Então eu tenho essa postura de uma radicalidade, né? Então o corpo é o imperativo agora. Ele foi soterrado até que eu acho que vocês vão se familiarizar com esse conceito de que sequência de palavras mortas é um resultado de uma cultura. O corpo tinha que estar presente, a presença é a literatura. Então eu acho que a força da literatura é a questão da desconstrução, é a questão de um impacto, é a questão de tirar a gente de uma inércia que eu sinto que nos momentos mais recentes é muito nociva. Então a literatura salva, ou a arte salva, ou o acontecimento talvez seja a vida. O resto a gente está anestesiado, inerte, um pouco lobotomizado, um pouco direcionado. Então eu parto um pouco daí, né? E eu nem me considero assim uma figura que fala de corpo, porque quando eu fui pesquisar quem eu pesquisei, é um autor chamado Valêncio Xavier. É assim, eu peguei o livro dele e fiz assim, ó, o que aconteceu? Como se a questão tivesse me escolhido. Então, e eu não consegui deixar o corpo de fora por conta disso, porque eu falei, puxa, eu não vou conseguir fazer uma pesquisa como as tantas pesquisas que eu conheço, se eu não passar pelo corpo. E quando eu falo tantas pesquisas que eu conheço, eu acho que a gente está passando num limiar de cultura, de epistemes, né? Que antes a gente tinha um modo de ver as coisas. Na arte, na literatura e na vida, isso está mudando. E, assim, já faz tempo, dos anos 80 para cá, tudo muda e a gente tem uma discursividade que teima em ser inerte, ou o poder quer se colocar. Então, eu sinto que a questão do corpo agora é o que vai emergir, é o que está emergindo. Quando a gente ignora eles, a gente vai adoecendo. É isso a impressão que eu tenho. Então, a literatura, no que eu estou assim, investigando, ela entra nesse lugar e, para mim, é um lugar de respiro, é um lugar de salvação. E, desculpa, eu acho que eu não sou muito otimista com tudo, né? Mas são tantas camadas do que a cultura colocou, se impôs como controle, como inércia, como o que foi tirado da gente, a gente nem soube. Então, a literatura, eu acho que está aí para mover. Então, eu nem escrevo muito, mas quando eu escrevo é algo que está muito deslocado. Aí que eu acho que entra o respiro, né? Que eu acho que você já comentou disso, né? Então, eu não sei se eu não estiver sendo clara, vocês falam para mim, às vezes eu vou aqui e vou longe, mas eu tenho a impressão que o corpo entra aí, a gente está tendo algum tipo de retorno ao corpo. Acho que o resto é uma parede que está chegando, assim. É a impressão que eu tenho. Eu achei interessante, tudo bom, pessoal? Eu sou a Gabriela. Eu achei interessante você falar esse lugar do outro, de não estar, a pergunta que você colocou primeiro,
Porque o arquétipo do palhaço, ele é, por natureza, o deslocado, o que não pertence, o estrangeiro, o que está sempre inadequado onde ele está, né? E eu queria ser atriz, mas eu fui abarcada pelo palhaço porque o palhaço me salvou no sentido de que ele me fez ver que eu valia a pena, que eu era possível. Porque e com o tempo, esse ano faz 30 anos que eu trabalho com palhaço, né? E com o tempo, o meu trabalho foi verticalizando mais para filosofia do que para a construção do personagem em si. Porque o que a gente tem de conceito filosófico por trás da máscara do palhaço são conceitos que só libertam a gente normal, a gente que não quer ser palhaço, que não é artista. São conceitos que trazem a gente para esse lugar de ficar confortável na nossa própria pele, mesmo que a gente seja desconfortável para todo o resto que esteja ao nosso redor, né? A gente não está mais se importando com o que o outro pensa, com o que o outro diz, com o que o outro acha. Então a gente descansa no que a gente é. É um processo doloroso e é um processo que eu pelo menos tenho sempre a sensação de que eu não sei nada mesmo. E que cada dia que eu encontro um novo aluno, que eu tenho uma nova experiência, que eu trabalho num lugar diferente, é como se realmente a descoberta nunca cessasse. Porque o palhaço, ele abre teu olhar para querer ver mesmo o mundo, para querer ver o outro, ver os fenômenos que estão acontecendo, olhar com muita atenção a si e ao outro e ao entorno. Então, morar nesse lugar do não saber é muito libertador, na verdade. A gente nasce perfeitinho, né? A gente respira pelo diafragma, senta ereto na coluna, não come mais do que cabe no estômago, olha as pessoas, não julga e tal. E a gente vai passando por um processo de desaprendizagem contínua. A partir do momento que a gente ouve o primeiro tem que. Você tem que ser um bom filho, você tem que ser um bom irmão, você tem que ser um bom aluno, você tem que ser um bom funcionário, um bom marido, um bom não sei o quê. E esse tem que, ele vai cristalizando, ele vai criando umas cascas na gente, que quando a gente chega na vida adulta, a gente não sabe mais quem a gente é. A gente é aquilo que o mundo demanda, não aquilo que a gente é. E a pesquisa do palhaço te traz pro eu essencial. O que é você antes de ter que? O que é você por essência, por existência, sem demanda, sem julgamento, sem moral, né? Porque o palhaço é uma máscara amoral. Ele não é imoral, ele é amoral, ele não tem julgamento. Então, esse lugar de não pertencer é de uma riqueza sem fim, assim. A filosofia, eu dou aula há muitos anos já, e eu vejo nos meus alunos umas transformações que realmente me emocionam. Não é raro eu chegar de uma aula e chorar de emoção, assim, de ver uma pessoa passando por um processo de acolhimento de si mesmo, sabe? De encarar, de ver a vulnerabilidade dela, porque muitas pessoas desistem do palhaço porque é isso, você é a máscara que menos esconde, mais revela. Então é como se você pusesse a máscara e ficasse peladinho, né? Só você ali. E tem muita gente que não dá conta disso. Então é normal que o filtro tire algumas pessoas do caminho. Mas aqueles que persistem, eles descobrem a beleza. Eu acho que é uma questão de beleza no sentido mais amplo da palavra. De se ver vulnerável. Porque a vulnerabilidade, ela não é uma fraqueza. As pessoas confundem, elas acham que é antônimo, né? Vulnerabilidade, fortaleza. Não é. Vulnerabilidade, para você ser vulnerável, você precisa de uma coragem infinita. É muito mais difícil ser vulnerável. Mas também o ganho é muito maior, né? Então, acho que para começar é isso aí, né? E daí a gente vai. Agora tá bom, agora a gente vai viver, né? Eu acho que já tem bastante para pensar. Eu só quero provocar a arte como salvação e como urgência. Eu acho que esses dois lugares são importantes da gente problematizar, porque eu tô trabalhando, tô criando uma oficina que chama Oficina de Corpos, da Escrita de Corpos Silenciados. Que é tentar entender o que silenciou no seu corpo e o que pede passagem, né? O que tá querendo
o que precisa sair para que esse silenciamento não se torne uma doença, não se torne uma somatização, não se torne alguma coisa que vá sufocar a vida, sufocar a conexão com a vida, né? Então, eu posso dizer que, por exemplo, escrever esse livro não me salvou da minha experiência de dor. Escrever esse livro não me salvou de ter ficado muito deprimida, não. Mas criou em mim perspectivas que não existiam. Criou em mim espaços para outras vozes em mim ganharem corpo. Ganhou um lugar diferente de saída para aquilo que entrou. E esse lugar de saída, ele é um lugar que se multiplica, né? Então, eu não escrevi porque eu escolhi a literatura para me colocar no mundo. Não, se eu não escrevesse, eu meio que morria. Então, essa relação também de trabalhar como clown, que é um sonho meu que fica sempre ali, já vai, né? Um dia, quem sabe. É um movimento de conexão e de resgate que é urgente. É urgente. É isso ou uma desconexão que eu já venho acompanhando, né, em mim, na vida, ao redor, de várias formas, como a Ellen colocou, né, dessa estrutura que a gente vem sempre questionando. Mas fala aí, urgência e salvação. Ai. Pergunta difícil. Ainda mais depois de uma pandemia, né, que tudo ficou tão grave, tão agravado. Fora as mortandades, existiu esse rompimento da vida social, que eu acho que deflagrou, assim, acho que todo mundo saiu meio desbagaçado desse momento, sabe? Mesmo quem... eu também falo muito assim, não tenho do que reclamar, que meus pais ficaram isolados, eu não perdi ninguém, quando saiu a vacina eu tomei, não, né? Tem tantas camadas do que uma emergência pandêmica, uma emergência tirânica, tudo ao mesmo tempo é muito azar que a gente passou, né? Mas eu sinto, eu vou corroborar o que você fala, que eu não sei se a literatura é só a terapêutica, eu acho que pode ser a saída, assim, né, do que a gente tem enfrentado como o fim do mundo, né? Eu lembrei do Krenak quando ele fala, o mundo está acabando, pra gente acabou tantas vezes. Então tem amigos meus que o mundo acabou com uma visita de espanhóis ou com alguém como uma arma biológica chega lá com uma malária para dizimar a galera, né? Desses fins de mundo. Então eu sinto que se a gente não volta para o pensamento, ou para a poética, ou para os respiros da vida, eu não sei, eu fico preocupada com a vida agora, né? Eu escrevi um trechinho, deixa eu tentar achar aqui, que é temático, não sei se vai casar muito, não, deixa eu ver. Uma tipologia de figuras oxímoras, que eu abri o seminário, acho que você já conhece a Ana, né? Eu vou ler, tudo bem? Fala de corpo, o corpo carcaça, corpo afeto, né? A gente está usando aqui a palavra corpo, mas nesse sentido, né? Da psique, do que nos afeta, da emoção, um pouco assim. Deleuze não vai concordar comigo, mas estão bem próximos assim, né? O zumbi se movimenta pela sua angústia. Tem corpo oco, inerte, é vazio e meio bobo. A criatura de Frankenstein, pelo contrário, foi formada com pedaços mortos, levou um choque e voltou a viver. Tanto, que foi refém de suas paixões. Mataria por amor, com ira destrutiva. Tinha dor imensa dos rasgos da alma, não do corpo putrefato. O vampiro, um hipernarcísico, morreu para continuar jovem, exigente, queria o encontro com outro corpo lindo. Mas não goza, aproveita só aquele sangue, o fetiche e combustível da sua vaidade. O fantasma não tem corpo, é pura imanência. A vida se foi e ele tinha que ficar. Para ele ainda não acabou, eles existem, né? Eu fiz esse trecho depois de um texto teórico numa oficina de fabulações e de escrita, mas eu estava pensando na academia,
porque o Damian Barovski estava falando do fantasma da vanguarda, ele estava falando de estética. Tudo que nos escapa e a gente não consegue mais dar nome, porque tudo vai escapando, tudo está numa situação limiar, tudo fica inconstante, e ele vai falar ele vai colocar esse conceito do fantasma da vanguarda. Eu falei, puxa, e o oposto disso? A academia eu acho que é o oposto disso, no sentido de ficar na forma, assim, você fala, a BNT, né? A gente faz assim, aí a vida não flui, a questão não se coloca, né? E aí a academia... Mas isso eu, estou julgando, tá bom? A questão de um zumbi mesmo, né? Essas figuras num limiar, que todos são mortos e todos são vivos, com seus corpos, carcaças tão diferentes, mas com essa questão também de que a gente também fabula um afeto para eles, né? É uma fábula oxímoro, que eu não sei, eu preciso lançar para a próxima vez eu estar com um livro aqui com vocês. Eu acho. Mas eu não sei se eu respondi bem a sua questão, assim, da gente pensar nessa questão do limiar, né? Eu acho que é mais uma provocação do que uma resposta. Por isso que eu vou passar aqui para a Gabi. Ok, as duas palavras de ordem são urgência e salvação. Super pertinentes no meu trabalho, porque assim, eu penso assim, arte não é escolha, arte é urgência. É como quase como uma orientação sexual. Se fosse escolher, né, passar por que você vai escolher passar por dificuldade, né? Você faz porque é uma coisa que a tua alma pede, alguma coisa. Você não sabe de onde vem esse chamado, mas é urgente, né? É urgente, você tem que fazer. Como o palhaço, pelo menos tem, assim, que deixe claro, tem milhares de linhas, milhares de jeitos diferentes de trabalhar o palhaço. Eu trabalho de dentro para fora. Eu trabalho a partir do material humano que a pessoa tem e a gente constrói esse personagem em cima da falibilidade humana que você carrega, né? E a urgência do que você tem a dizer é muito importante para o material que você vai usar em cena. A gente sempre parte do depoimento pessoal, dos traumas, das vivências, das disfuncionalidades. E o bonito é que a gente ressignifica tudo isso. Não é salvação nesse sentido, mas é redentor. Porque é um lugar que você abarca a tua vivência, você assume o que você traz consigo, as cicatrizes, o tamanho da manifestação traumática no teu corpo, né? E assim, quanto mais vivência você tem, mais material você vai ter para ser um bom palhaço, isso com certeza, né? Mas o bonito é olhar a tragédia com poesia. Eu acho que isso é onde mora a salvação, porque a plateia sempre sai com esperança quando vê um palhaço. Ela vê a dor, ela vê o trauma, ela vê a dificuldade, ele ressignifica aquilo, ele faz você rir da tragédia dele. Então, ele inconscientemente ele coloca essa fagulha em você. A esperança em ser eu mesmo, a esperança em carregar todo esse meu corpo lanhado, essas minhas vivências, esse corpo torto. Eu sempre fui gorda, mas eu tinha 18 anos, é diferente ser gorda com 18 do que gorda com 50, né? E eu tive uma vivência que me demandou muito. Então hoje eu moro num corpo de jogador de futebol aposentado. Eu sou cheia de placa, de pino, de cirurgia, de tendão pendurado. Meu corpo não se manifesta, não se expressa mais como o meu palhaço foi construído em cima. Eu tinha uma expressão que eu não tenho mais. Então eu estou redescobrindo qual é a minha expressão nesse corpo que eu tô, né? Então tá muito interessante esse processo. E eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que falam isso, que o palhaço não é terapia, mas é terapêutico. E aí mora o conceito de salvação e de redenção. Porque quando você põe luz na sombra que você carrega, a plateia vê a sombra, mas ela vê a possibilidade da luz. E eu falo vários clichês, porque eu adoro clichê. Mas quanto mais forte a sombra, é porque mais forte tem a luz, né? Senão é só uma sombrinha, chinfrinha ali. E eu acho muito legal ficar ouvindo assim, essas coisas, porque eu não tenho formação acadêmica alguma. Eu sou uma pessoa formada pela educação informal. Fiz muito curso livre, muito lugar. Eu não tenho terceiro grau, o meu diploma é técnico.
Eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade porque minha vida não deixou, né? Mas o curioso é, eu sou uma tese de doutorado na USP. Eu fui material de pesquisa de uma tese e eu sou um livro também de uma tese da PUC do Rio Grande do Sul. Olha que engraçado, né? Mas eu não sou nada, eu não sou acadêmica, mas meu nome está lá nas academias, passeando. Eu acho muito legal. Então, eu acho que, assim, eu pergunto sempre para o aluno, qual é a tua urgência? E eu me pergunto sempre que eu vou criar uma obra nova, qual é a minha urgência nesse momento? Do que eu quero falar? Porque quando eu falo do que eu quero, tem reverberação, porque somos todos humanos. Então, a minha questão, ela existe em todo mundo. Ela não é, eu não sou tão especial assim, que eu vou ter um dilema que é só meu. Não, todo mundo tem, né? As mesmas questões. Eu tive a oportunidade de conviver com gente da Mongólia, da Romênia, da Rússia, da China, e no fim do dia todo mundo igual. As questões existenciais basais são iguais. Tira cultura, língua, crença, tal, o que sobra é humano. E por isso que o arquétipo do palhaço é universal, porque ele fala direto com a humanidade. Ele passa por todas essas camadinhas aí, e nisso ele salva a plateia nesse sentido. É uma questão de salvação mesmo. Eu sou mais positivista do que você. Mas se eu puder complementar, quem um dia que quis dividir, né, o saber e a vida, assim, por que teve essa divisão ao ponto, né, da gente estar diante de uma doutora, uma mestra, alguém com tanto acúmulo, né, na sua área, e às vezes vem os zumbis querendo pegar os fantasmas e sumir com eles, né? Eu acho que essa é a questão do poder que se coloca, né? Quando eu vi que você me convidou, ela me convidou em junho, eu falei, o que será que eu falo? Mas eu estava tão honrada, e eu não conhecia a Gabriela, eu estava tão honrada de estar numa mesa com alguém que é Clau, porque eu sinto que a vida está deixando a gente sem lugares não cínicos. Quem que está nesse lugar que é não cínico? Pouquíssimos. Quem que está entregue ao seu pensamento? Quem que está entregue à sua arte? Quem que está entregue a um lugar de pensar? Porque eu acho que o mundo sério é um mundo idiota. Então, a minha honradeza, assim, a sua honradeza, assim, do seu trabalho, ou a alegria de ter aceitado esse convite, falar, uau, mesmo as diferenças, né, que aparecem, mas é esse lugar raro de quem pode ter uma liberdade da sua alma, de ver a vida, de subverter o que está aí, porque eu vi, assim, aquele documentário dos Doutores da Alegria, eu já tive internada e chegou alguém, o quanto que isso era curativo, mas o quanto que para o pensamento e para a inércia da vida, isso faz a gente parar e respirar. Então tem uma questão que essa sua fala de agora contempla, olha, o que eu vim buscar. Eu vou estar do lado de alguém bem legal. Vocês se desculpem por mim, mas ela está aqui. E eu mesmo, eu fiquei, falei, nossa, o que eu vou fazer lá com essa gente que sabe tanto? Não, se você soubesse. Gente, se você soubesse. Paulo Freire vai se revirar no túmulo. Pois é, se você soubesse que quem consegue chegar lá é muito difícil. Não, acho que eu fico com esse aqui por enquanto. Não, ele é mais. Ele é irmãozinho. Não, a gente vai passando. Porque esse cabo é mais curto e o som não tá tão. Ah, mas eu tenho uma voz impostada. Ah, então tá. Então, nossa, eu fui para vários lugares, agora deixa eu ver onde eu tô. Como eu disse, Paulo Freire se reviraria no túmulo, porque o conhecimento que importa, né, numa catástrofe iminente, que conhecimento importa? Você vai levar o seu título? É muito bom estudar, é muito bom ter reconhecimento, é muito bom poder receber uma bolsa, né? É muito bom, mas a gente está aqui com uma pós-doutora, né, em besterologia, né, em vida, em atravessamentos, em magia e, sobretudo, o que eu acho interessante nesse momento é a gente se propor incapturáveis,
na nossa subjetividade, na nossa alma. Porque tudo quer capturar. Então você é uma filósofa da desconstrução. Não. Entendi. Então você, né? Não existe isso, né? Quer dizer, existe isso pra caramba. Né? Existem departamentos, a gente divide. Aqui estão os historiadores, nananã, aqui estão nananã, e aqui nananã. Agora, aqui estão os príncipes pequenos e aqui o Maquiavel. Mas essas divisões todas do conhecimento, elas, né, são importantes, elas carregaram a história de alguma maneira equivocada também, mas a carregaram. Mas eu acho que o desafio para viver os dias que cada vez se tornam mais desafiadores é esse movimento de se tornar incapturável. E eu acho que é isso que a literatura, o clown, a arte, a poesia, ou algo, a música, algo que você seja realmente desafiado a não ceder, a não se acomodar, a não sucumbir, né? Mas é um lugar de entrega. Então, como é que vocês estão? Abrimos para as perguntas? O que vocês acham? Pode ser. Nossa, temos aqui uma inquietude. Sim. Primeiro eu queria agradecer. Falar que vocês são todas muito lindas. Lindíssimas. E foi um banho de cachoeira, assim, as palavras de vocês. E eu tô aqui na minha inquietude com 3 perguntas já, uma para cada uma. Meu nome é Ana Paula, eu sou escritora e medi oficinas de bioescritas também. Então tudo que vocês estão colocando aqui me interessa demais. E como bioescrita, né, a partir dessas oficinas, a partir da experiência, da vida e tudo mais, você falou assim, eu pergunto primeiro qual que é a sua urgência. Eu falei assim, nossa, que exercício interessante, né? Para propor para alguém que se propõe a escrever, né? Que a gente aqui está fazendo relações, né? E aí eu fiquei pensando, e depois disso que a pessoa coloca? Depois que ela fala qual que é a sua urgência, qual que é o trabalho de palhaço que eu fiquei imaginando que nós, escritores, poderíamos fazer também para atingir essas máscaras e sair desse lugar, porque é muito comum o escritor também ficar nesse lugar idiotizante da academia, né? Então, como nós, escritores, depois dessa pergunta que é a audiência, que você falaria assim, olha, se pergunte isso, pra gente sair dessas paredes todas, né? Eu queria perguntar para a Patrícia também, como que ela vê isso nas oficinas de mediação, a partir desses silenciamentos do corpo, essa experiência do clown, como que ela acha que isso pode ser usado nas oficinas. Isso me interessa muito, desse seu trabalho, dessa sua pesquisa, que abarca trauma, escrita, e psicanálise, corpo e tudo mais, isso me interessa. E aí da Ellen, enquanto uma escritora que ainda não está nos cânones, ainda não está publicada, mas que a gente acompanha esse texto, você vê um texto lindíssimo agora do Frankenstein, e eu sei a escritora maravilhosa que você é. Se você, enquanto escritora, você vê alguma relação com o processo do clown, por exemplo, se tem alguma coisa assim. Então, são perguntas que eu coloco assim, porque eu queria chupar de vocês mais ainda do que vocês já me deram. Peço mais. Vamos na ordem? Então, olha, vou elaborar com você, tá? Porque vou tentar não descrever o que a gente faria num processo de cena, né? E ir mais pro conceito. Depois que você aponta a tua urgência, você precisa vomitar a urgência. Tem um momento de vômito. Você tem que realmente tirar de dentro o que é isso e pôr para fora sem elaboração, sem pensar qual vai ser o resultado. E provavelmente você vai usar muito pouco desse primeiro processo, quando você vomita a urgência. Depois que você vomita a urgência, você peneira a urgência e vê o que de essencial e universal cabe dentro dessa urgência. O
que não é só aquilo que diz respeito ao indivíduo, mas que diz respeito à humanidade do indivíduo dentro daquela urgência. Como é que você pensa o que de urgente nele é urgente no todo, em todo mundo. Depois que você faz isso, aí você começa a fazer exercícios mais voltados para o tipo de resultado que você quer. Então, assim, palavras. E aí você vai trabalhar em cima de cada palavra. Então, você vai fazer uma cena, uma improvisação, alguma coisa em cima de cada uma dessas coisas que você pensou. E aí, depois que você fizer em cima de todas elas, você vai pensar quais delas podem trazer realmente o sumo de tudo da sua urgência, se você precisa dessa trama de todas elas, como que elas vão conversar e como que qual é o teu interesse de que maneira você quer apresentar essas urgências para o mundo. Ou seja, a forma é a última coisa do processo. São parte da forma. Você parte do necessário. E a forma, ela se manifesta. Se você vai deixando isso cozinhar, apurar, descobrir... o processo do doutorado que eu fiz, cada ator, nós éramos 3 atores. Cada ator fez 85 workshops, que seriam pequenas cenas, de nariz, de palhaço, e 85 workshops sem nariz, sobre os temas que a gente pensou, que basicamente eram incomunicabilidade, solidão e loucura. O espetáculo falava dessas 3 coisas, mas para isso a gente passou por 85 temas para chegar nisso. Então, o processo nunca é visto no produto final. Por isso que você não pode pôr o foco na forma, você tem que pôr o foco no que você precisa. Ajudou um pouquinho? Muito, você nem imagina. Ainda bem que tá gravado. Nossa, eu pensei em tanta coisa e agora aí minha cabeça, eu tomei uns remedinhos Dorflex para enxaqueca, deu uma moleza agora. E é bom porque dá uma... Né, eu tinha umas coisas que eu queria falar e agora não tenho. Que delícia. Bom, essa oficina que eu pretendo criar, né, eu comecei a fazer umas experiências a partir de um estudo que eu fiz da escrita curativa, da Jerusa Zelnis, que é poeta, pesquisadora líquida, né, da desconstrução também. E tem um autor que ela estudou, que é o Roland Barthes, que ele fala da fotografia, e tem uma coisa que você olha numa fotografia, que é o punctum. O punctum, ele é um ponto que te chama atenção, porque ele é esquisito. Sei lá, tem uma pessoa com o cabelo torto e ela está olhando de uma maneira estranha, e o que te chama atenção é o colar dela. E aquele colar, ele te remete à sua avó, que uma vez falou uma coisa importante para você, e depois te remete a uma cena violenta, depois te remete... Parece que aquele colar para aquela pessoa, naquela foto, está sendo opressor. Então, o punctum, ele é um elemento infinito de possibilidades, que você olha numa fotografia e ele tem uma pulsão de hemorragia, uma hemorragia criativa. O palhaço, nesse processo que você está falando, para mim, ele é um punctum. Encontrar, a partir desse vômito, né, o que surge, né, é encontrar esse punctum da fotografia. Bom, eu não criei essa oficina ainda, é uma pesquisa que eu pretendo transformar no doutorado, sei lá, talvez, não sei, mas eu quero primeiro fazer ela prática ou junto. Eu tenho uma paixão por adolescentes. Eu tive uma adolescência perdida, eu tive que ficar adulta muito cedo, cuidar de muitas coisas em casa, bastante traumas disfuncionais entre pai e mãe, tive que assumir bastante coisas de ordem psíquica, e eu acabei tendo que ser adulta muito antes da hora. Eu perdi esse momento. Ou, como muitas pessoas, não é que eu perdi, eu atravessei ele de uma maneira intensa e atropelada e cheia de responsabilidades, né? E hoje eu estudo psicanálise também e esquizoanálise, e eu pretendo voltar para esse lugar da adolescência, porque
é uma intersecção humana entre a infância e a vida adulta, entre as possibilidades do que eles vão vir a ser, né? E dessas marcas geracionais que a gente tem trazido e acumulado, né, por eventos tão traumáticos como pandemia, como, né, nunca a gente viu tanto, assim, o suicídio ele é comum em todas as culturas, ele é recorrente, mas ele nunca esteve tão intensificado, né, pelos dias atuais. E como eu tenho uma sensação de compromisso também com essa faixa etária, de um desejo, eu pesquiso o palhaço para me dar ferramentas para manejar esses lugares silenciados. Porque esse processo que a Gabriela falou, de chegar no vômito, ele é muito delicado. Ele é um processo que algumas pessoas não vão se recuperar tão rápido, ou nunca mais se recuperam. É um processo que vai acessar lugares no inconsciente, né, na experiência traumática, que ficaram ausentes. Porque o que é o trauma? É uma ausência. Você atravessa aquilo e você, para se proteger, se ausenta. E quando você vai ficar presente de novo naqueles lugares que a sua consciência deu uma deletada, você ativa todas as forças que estavam ali. E as forças que estavam ali, elas ficaram orbitando a sua vida como fantasmas, mas são bons fantasmas, porque eles, na verdade, são a sua força. E quando você pega esses fantasmas todos no colo e fala, vamos trabalhar, é lindo, porque todas as pessoas que passaram por situações semelhantes, todas as pessoas que passaram por situações se humanizam também e sentem a coragem de carregar e de integrar essas experiências. E a partir daí, vozes sairão, poesias surgirão, histórias acontecerão, né? Porque quando isso se dá, um acontecimento ocorre. E isso, numa forma escrita, por exemplo, de um lugar que estava silenciado, pode se tornar uma coisa muito interessante. Pode ser uma voz autoral que nunca foi ouvida antes, né? Ai, que pergunta linda. Eu consigo perceber muitos pontos de contato, de que alguém que vive de pesquisa, de pensamento, pode aprender com o Clau, assim. E o primeiro deles seria abrir mão dessa vida cínica. Porque é isso, num país que nem o nosso, muito desigual, o campo de letras, né? A gente fica nas belas letras, todo mundo exibido, assim, e parece que é um crime a literatura ser privilégio de poucos. É um crime, é uma vergonha. Então, a gente, pelo menos, saber que a gente está num lugar que a gente tem que perguntar toda hora porque a gente está nesse lugar, porque a gente vai se inebriando por isso e por aquilo, isso, aquilo outro. E então, fazer desse lugar da intelectualidade um lugar de não cinismo, um lugar de você também se flagrar, não se levar tanto a sério. Porque quem põe a verdade, né? Porque a academia é esse lugar, é o lugar da verdade, é o lugar que a gente vai construir, que ninguém vai poder. Você pôs lá na bibliografia, você constatou, testou e certificou, e ninguém mexe com você. Mas será que a gente está diante de verdades? Será que tudo é sério? Ainda mais hoje em dia, né? A gente descobriu tantas coisas para perceber que tudo está sendo desconstruído o tempo todo. A gente não consegue mais canonizar, eternizar, chegar com regra por muito tempo. Eu sinto que a gente não consegue mesmo. Está tudo em deslizamentos. Isso é uma expressão que me agrada muito, que vem Derrida, né? Quando ele faz a gramatologia, que é um livro difícil pra caramba, mas o que ele vai falar é de um deslizamento de significantes que nada para. E nada para mesmo, porque a linguagem é viva, né? Então, não se levar tanto a sério, não ser cínico. E, pensando aqui, a gente precisaria do pensamento como um todo, não só dentro da academia, mas para a vida, que fosse algo fecundo, porque eu só consigo escrever quando eu estou fecundada. Por exemplo, Deleuze,
Eu acho ele difícil, mas eu leio ele e me dá uma vontade de escrever outra coisa. Que, não sei, pode ser bobagem, pode ser esquisito, depois vocês me contam, mas que eu me senti fecundada, acolhida. Aquele louco lá, eu não sei se eu entendi o que ele falou. Mas eu fui numa levada, foi traduzido até pela Sueli Ronick. E eu falando assim, puxa, isso faz brotar algo em mim. Porque se eu voltar para o começo, que se a gente ficar com essa sequência de palavras mortas e achar que isso é o texto, e ficar longe da vida, me parece que isso não é pensamento, né? Então eu acho que o intelectual, o pesquisador tem muito a aprender acho que com esse modo de ser do clown, né? De você se desarmar, de você mudar, de você se flagrar o tempo todo e desmontar. Aí parece que sua pergunta foi encomendada, parece que a gente combinou. Eu escrevi um negocinho aqui, se der tempo de eu ver, porque tem isso, é um lugar que desperta fobias. Eu acho que a academia é traumática. A USP trata mal todo mundo, assim. Não sei, desculpa, eu tô falando, foi feio isso aí? Não sei. Foi necessário. Aí, sem julgamento, foi necessário. Aí eu fiz um que talvez entre pra minha narrativa, e esse é inédito pra você, porque a Ana Paula conhece tudo de mim. Conseguiu chegar inteira em seu compromisso público. Ela ia falar diante de alguns estudiosos e nem todos amigos. Se posicionou tensa, com dor de estômago, mas fez rosto sereno. Quando foi emitir sua primeira frase para aquela atividade acadêmica, seu dente da frente caiu na mesa, pulou, estalou, ficou lá do lado da água. Ela, de fato, não tinha nada importante para falar. E ao primeiro balbucio saiu um assovio pela nova fenda que seus pequenos lábios não escondiam. Assim. Começou, então, em sua tentativa de transmissão, a explorar a sonoridade. Quase todas as sílabas que propagava eram um assovio diferente, com variação tonal ou outros timbres. Ficou presa nessa nova comunicação, tendo a audiência mobilizada por essa nova música. A paisagem assoviada se adensou, unificou os desertos das almas daquela audiência. Disse, mais que aquelas primeiras ideias parcas, que havia juntado nas suas anotações. Após sua fala, ou melhor, após seu assovio mágico de Hamelin, seus colegas foram cumprimentá-la, impressionados. Seu momento de mesa foi salvo. Né? Esse eu acho que eu vou pôr na minha narrativa. É um trechinho, mas de quem tem trauma da vida acadêmica, sabe? De falar assim, eu acho que esse lugar não é para mim. Isso é um embate, eu não sei de vocês. Mas para quem não tem precedente acadêmico, para quem não, e assim, às vezes não teve o pai, a mãe na academia, o sobrenome, o dom e o colégio de elite, isso aí ajuda na USP. Se você não tem esses saldos assim, você fala, ai caramba, que dor de barriga. E isso se adensa, assim, né? Então, eu li, não sei se cabe, mas eu falei, eu vim com isso aqui, eu acho que dá para trocar também sobre isso. Achei uma ilustração ótima de sketch cômica de palhaçaria. Super, né? Sim, que é um sketch ótimo. É boa mesmo. Mas se você abre o olho, tem uma sketch a cada segundo na vida. Você olha tudo, assim. Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu acho, sim, que o palhaço ajuda em qualquer instância, qualquer pessoa, qualquer profissão, qualquer produção artística, de verdade. Porque eu vi, ao longo da minha vida, isso fazer efeito nas pessoas. A pessoa que passa por um treinamento de palhaço, ela se transforma numa pessoa, um profissional muito mais maleável, muito mais real, muito mais disponível, sabe? Porque esse medo do acerto fica para trás. Você usou uma expressão que é exímia no sentido de ele não se leva a sério. Ele não se leva a sério. E por mais que esteja falando de coisas seríssimas, ele não carrega. Porque a máscara pressupõe que não há apego nem ao passado, nem ansiedade em relação ao futuro. Só há o momento. E a nossa sociedade judaico-cristã ocidental não sabe viver nesse momento. A gente está sempre lembrando do passado e pensando no futuro. A gente nunca está agora. E a gente esquece que agora é a hora que a gente vai lembrar amanhã.
e não está fazendo nada com isso, né? Então, e o palhaço também dá uma acordada para a impermanência. Eu precisava falar da impermanência. Porque a gente tem duas coisas que a gente tem certeza absoluta que vão acontecer com a gente nessa passagem na Terra. É a impermanência e a morte. E são as duas coisas que a gente finge demência. Não quer lidar, não quer tocar no assunto, não sabe, né? Sempre que a gente está numa situação, a gente acha que aquela situação é finita em si, mas ela vai mudar, quer você queira, quer não, quer você faça algo ou não. A hora que você vê, já mudou. E o palhaço te ajuda a ficar mais gostoso nesse processo. Então, ele realmente ajuda. E eu falo isso porque eu vi. E assim, não como você falou também, não é porque eu escrevi o livro que eu me curei. Não, eu tenho transtorno bipolar, eu tenho toque, eu tenho muitas coisas. Eu sou uma pessoa melhor, mas eu não estou curada das minhas coisas. E tem muitos conceitos que eu ensino que eu ainda não introjetei. Mas é isso que você falou, eu sei da existência deles. Eu tento, eu vou, né? Eu abro a minha cabeça para isso. Tem um filme da Julieta Mazina, com Fellini, que eu não sei se é La Estrada ou se é Noites de Cabiria, que tem uma cena que eu acho que serve para todo mundo. Ela tá no auge da tragédia dela, tudo deu errado, ela tá jogada numa sarjeta, chorando, você com plateia, assim, de repente, ela tá assim, desfigurada de dor. Ela para e faz assim. Ela começa a perceber uma fila de formigas andando. E a atenção dela vai toda para isso. E a tragédia some. Porque é isso, o palhaço não tem medo de mudar em um segundo. E a gente tem apego àquilo que a gente constrói de si, né? E o desafio de ser um escritor, de ser um clown, é um desafio de ser um morador em situação de rua. Que é, você não tem mais nada a perder, porém, você pega um lápis, um pedaço de papel, e você cria um universo. Você sai na rua com a sua pequena máscara, mesmo ela não colocada no nariz, a partir do momento que o estado está, a magia está. E tudo ganha poesia. Você andar pelas ruas em estado de palhaço, você está contaminado até o último fiozinho de cabelo por poesia. É poesia olhar, é poesia reconhecer a formiga, é poesia reconhecer o outro. Então, é um convite marginal, é um convite que não precisa pagar tantos boletos, é um convite que está sempre em crise com esse sistema nosso imposto, é um convite que está sempre brigando com aquilo que está nos massacrando o tempo todo. E que no final das contas, quando a gente está perto da morte, está numa catástrofe, a gente vê que o que realmente vale. Uma boa... eu tenho uma cena de um primo, a gente está até para fazer as pazes, ele estava com um problema cardíaco, ele teve um vírus no coração, e ele estava numa situação bem vida-morte, e a colega do lado, né, não tinha divisão, assim, também, já acabaram de ser operada, né, os dois ali, no setor da cardio, e eles começaram a contar piada, e eles não podiam rir que doía o coração. Eles, não, para. E assim, os dois não sabiam se iam sair dali vivos ou mortos, sabe? O humor, né? O humor nesse lugar do não lugar. E o humor nem sempre é risada, nem sempre o humor é engraçado, nem sempre o humor é gostoso, mas ele é uma instância, ele é um lugar de humanização, né? Então qualquer coisa que te humanize, né, que te traga para esse lugar, já valeu a pena, né? Mais perguntas? Você tem alguma pergunta? Qualquer pergunta, viu, gente? Qualquer, assim. Por favor. Eita. Acho que tudo, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta e fazer alguns debates, assim, caso vocês queiram, vocês vão ou não. A primeira deles é que, ao longo da fala de vocês, eu senti uma tensão, uma polaridade em relação ao mundo da arte, da literatura e, do outro lado, o mundo acadêmico, da pesquisa.
E aí você estava falando do seu processo de oficina e de como que você traz a pessoa para o mundo da palhaçaria, desse trauma. Você estava falando da psicanálise. E o colega aqui perguntou sobre o que acontece depois, né? Eu fiquei pensando no conceito de passagem ao ato, que é esse vômito sem elaboração que está acontecendo, e se falou do processo terapêutico. Me fez pensar também num texto da Bell Hooks, que acho que está naquele livro sobre o amor, onde ela fala da relação dela com teoria, de como isso foi se quebrando ao longo da experiência dela acadêmica. Caso vocês conheçam, enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. E a pergunta é sobre como que vocês chegaram nessa questão da palhaçaria e como que isso entrou na vida de vocês. Bom, eu tenho o livro da Bell Hooks, eu não li, eu li um capítulo só, mas eu sei do que você está falando. O palhaço entrou em mim como primeira espectadora de cinema. Eu assistia filmes, assistia sketches e via Gordo e Magro e tudo mais, e Chaplin, sobretudo. E essas referências sempre entraram de uma forma muito visceral no meu imaginário, na minha vida. Sempre foi um lugar encantado para existir, que para mim me remete também aos povos originários, como eles veem o mundo, a cosmologia, a forma de enxergar a linguagem, né? Em Tupi-Guarani, a Sueli Ronick fala isso sempre, né? Palavra-alma. Palavra-alma é uma coisa só. A palavra em Tupi-Guarani, ela não está separada da alma. Se ela está separada da alma, ela está doente, né? Então, existir nesse estado, para mim, faz sentido. E a partir daí eu sempre busquei oficinas, eu sou atriz também de formação, mas eu percebo em várias crises pessoais, eu estudo a psique humana, eu percebo que o trabalho do clown, ele desafia em lugares que outros trabalhos não chegam. E quando você está ali exposto, né, e num exercício de encontrar com os seus fantasmas, com essas sombras, é um encontro, a literatura, qualquer tipo de forma de arte, qualquer coisa que você faça em presença, é um encontro direto com o inconsciente. Porque o inconsciente está o tempo inteiro atuando, o tempo inteiro escrevendo, o tempo inteiro em ato. Mas a gente não se conecta. Porque a mente ela vai formando sistemas de sobrevivência, sistemas de resposta, sistemas, né? Mas quando essa conexão se dá, os sistemas continuam ali e essa conexão te permite voos, te permite lugares, né? Para todos nós, seres humanos e desumanizados, o trabalho do palhaço é um exercício que ativa e potencializa a vida em todos os outros saberes. Então, eu sinto que é um chamado mesmo para o trabalho do clown contaminar outras artes. Eu sinto pessoalmente, eu faço essa conexão, porque ele provoca e te desafia a nunca parar em um conceito, nunca segurar em um lugar. Ele está sempre quando você acha que você entendeu a linguagem do clown, você perde. Então, eu acho que esse exercício de presença e de humanização da vida, ele, para mim, é uma potência que pode ser compartilhada, porque ela só precisa de você ir para a rua. Você não precisa pagar um curso caro, você pode, um curso caro, que não é o seu, mas você pode pagar um curso super caro e ir para não sei aonde, pode, porque é um trabalho de uma vida. Mas, ao mesmo tempo, Paulo Freireanamente dizendo, a vida também convoca esses movimentos, essas conexões, e se você as fizer de alguma forma, né, seja como for, você ativa essa relação, né? Bom, isso é uma percepção, mas eu não sou clown, eu sou amante de clown. Um dia serei. Como é seu nome? Lauxon. Eu sou uma palhaça
que defende muito o vazar do palhaço para fora da arte. Eu não elitizo, eu não fecho ele numa necessidade artística, sabe? Eu acho que é uma necessidade vital. É uma linguagem teatral, que começa como uma linguagem teatral, como expressão artística, mas que traz um enriquecimento de qualidade de vida para o ser humano, entendeu? E eu gosto muito de trabalhar com não atores. Os atores são mais difíceis, os atores têm mais cascas, têm mais medo de expor, têm mais ego, tem um monte de coisa. É muito mais legal trabalhar com um desavisado, na verdade, sabe? E o desavisado, ele consegue levar mais pra vida do que um artista. O artista tem mais dificuldade, sabe por quê? Porque o artista elocubra, o artista pensa, repensa, reflete e cataloga, né? Eu sou uma palhaça que sou muito fora da curva no meio artístico. E eu, voltando para uma coisa que você falou lá no começo, faz tempo que eu desisti de me colocar numa caixinha. Porque os palhaços puros falam que eu não sou palhaça, porque eu sou muito existencialista. Os atores falam que eu não sou atriz, porque eu sou muito palhaça. Os bailarinos, que eu tenho uma experiência de dança de mais de 15 anos, falam que eu não sou bailarina porque eu sou gorda. Então, eu parei de me preocupar em cair em caixinha. Eu sou eu e eu me expresso. E assim eu faço a minha arte e vivo a minha vida e pago meus boletos. Com isso, há 30 anos. Ninguém me conhece, não sou famosa. Tenho um lugarzinho na história, né, numa história bem específica, que é a história do circo, mas tenho. Então, eu acho que eu fiz meu trabalho. Então, eu acho que a gente pode tirar do círculo do que está rolando nessa discussão, a linguagem do palhaço vaza para fora, assim. Ela não é fechada a beneficiar só artistas, sabe? Não sei se eu te respondi. Olha, não li Bell Hooks, se você depois me passa, porque eu quero ler. O que eu sinto é que essas fronteiras, assim, da parte da sua pergunta que eu peguei mais, é dessas divisas, né? Dessa divisão de quem está na academia e da psicanálise ou da linguagem artística, assim. Eu tenho a impressão que algo aí está se desvanecendo, assim, sabe? Porque eu mesmo, o primeiro texto que eu li para vocês, do Frankenstein, eu não sei se ele é teórico ou se ele é literário, eu não sei. E às vezes eu escrevo coisas bem sérias, bem chatas, sei lá, que parece um negócio que iria virar uma tese. E quando eu vou ver, tem um ritmo ali, tem alguma coisa que acontece ali. Eu não sei se isso é específico na minha escrita, mas eu sinto que deve ser dos nossos tempos, assim, sabe? De que tem até uns textos intrusos que entram e ficam melhores que os textos que eu estava tentando arquitetar. Então tem algo assim de um devaneio. E aí eu estava lembrando agora que ela falou, não estudei. Eu falei, ela é doutora. E eu que estudo, eu tenho medo até hoje de falar que estudo, por exemplo, assim, né? De me pôr. E quando eu fiz esse último trecho, é porque para mim é sempre um pavor as formalizações nesse lugar, né? Que ainda para mim é assombroso. Então eu sinto que tem algo aí muito misturado. Acho que eu não consigo responder sua pergunta toda, mas eu tenho essa percepção de que tem umas coisas que são muito não categorizáveis, não em caixinhas. Acho que as coisas estão saindo das caixinhas, né? Impressão, tendência. Tem uma coisa que é o ridículo. Ridículo é um lugar impressionante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse lugar, por favor. O ridículo o ridículo é a melhor parte da vida. Porque quando você começa a não se levar a sério, o conceito de ridículo dentro de você desaparece, na verdade. O outro que vai achar ridículo, né? O palhaço, por exemplo, ele é convidado para uma festa. Ele fala, festa, vou na festa, né? Aí ele vai, se arruma, põe a melhor roupa dele. Ele põe um vestido paetê, uma meia de nylon, uns saltos. Ele chega a um churras na laje. E tá todo mundo de chinelo, tá todo mundo tranquilo, todo mundo olha pra ele com um olhar torto. Ele está passando ridículo, mas ele fala assim, ai, todo mundo tá olhando pra mim, eu tô bonito, né? Eu tô bem bonita, eu vou com a carninha, vou ficar com esse pessoal. Ele não tem a consciência do ridículo, então
Esse é o seu lugar libertário do ridículo, né? Quando você não tem consciência, deixa pro outro achar ridículo. Você não tem mais esse auto-julgamento do ridículo, sabe? E só para voltar, porque eu pensei nisso, a hora que eu cheguei que eu ia falar e não tive a oportunidade, porque assim, o trauma no corpo do clown, a gente está indo para coisas super subjetivas. E eu vou dar um exemplo muito prático, que é o seguinte: no circo tradicional, os palhaços, normalmente lá, quando começou a estrutura do circo mesmo, os palhaços, eles eram os acrobatas que não podiam mais fazer acrobacia. Porque os corpos estavam quebrados, os corpos estavam traumatizados. Eram os velhos, os que tinham a coluna travada, que ainda tinham alguma disponibilidade física para fazer a comédia física, mas não podiam mais executar aquilo que eles eram. Ou seja, eram indivíduos absolutamente traumatizados pela vida, né? Porque o palhaço também, assim, conheço 3 palhaços que não são deprimidos. O resto, nós estamos tudo, né? Porque a gente pensa muito na vida, sei lá o que acontece, a gente é deprimido. E a gente sai, a gente faz um super show, sai, você olha o povo do circo, os palhaços estão tudo assim, ó. Depois, os acrobatas tudo, ai, vamos sair, vamos jogar, os palhaços estão assim, ó. Né? E eu pensei nesse corpo, que eu falei, tem que falar disso, porque é muito concreto, né? Que é uma arte que vem do trauma, na verdade, né? E na filosofia moderna do palhaço, eu vou trabalhar com o indivíduo a partir do que ele carrega de trauma, né? Eu sou uma pessoa que sofreu a vida inteira por ser gorda, porque eu tinha uma mãe. A minha família era feita de helenas, eram todas belíssimas as mulheres. E eu era eu. E eu tava na minha feliz, até o dia que eu descobri que elas me achavam muito horrorosa. E elas tinham vergonha, minha mãe tinha vergonha de mim, porque eu era gorda. Vergonha, ela não me levava nos lugares. Ela era sério o negócio. E o que eu compensava? Eu era melhor aluna, eu ganhava concurso, nada bastava, porque eu não era bonita. E eu sou um indivíduo feito de trauma. E a minha palhaça é toda em cima desse trauma. E não tem uma pessoa que não ria quando eu falo do meu trauma, porque eu ressignifiquei ele para leveza. E não é que eu sou uma pessoa super feia, ninguém escolhe ser gordo, pessoal, isso é balela. Né? A gente é gordo porque a gente não consegue não comer, porque a gente tem compulsão, porque a gente tem um metabolismo lá. Ninguém escolhe carregar mais peso do que precisa. Mas a gente pode sim escolher ficar em paz com isso, né? Que é esse o lugar do palhaço. Posso só fazer uma observação que eu achei... Eu adorei isso que você falou, porque então o palhaço é muito como escritor, né? Que também não sabe fazer nada, além de escrever, né? Essa coisa franciscana que é escrita, você só precisa do papel e da caneta, né? A gente não toca piano, não canta, não dança, não é lindíssimo, alto e magro, né? Tá nesse lugar rejeitado também, né? Com os nossos traumas. Então tem mais essa proximidade interessante aí do escritor com o palhaço, do que nos resta. Eu tive uma experiência até com a minha colega aqui, que no nosso grupo tinha um rapaz que passou por um trauma físico. Ele recebeu um raio na praia, né? E ele ficou com um certo... a cognição dele sofreu, ele parecia ter um retardo mental, mas ele não tinha um retardo, ele tinha uma dificuldade de se expressar, porque a parte... é como se o corpo dele estivesse sempre em tensão, ele tinha espasmos de muita tensão. E no trabalho do palhaço ele se soltava. E isso é interessantíssimo, que é uma coisa assim extremamente física, né? Que, claro, atinge um certo ponto neurológico, mas o fato de a gente estar disponibilizando esse campo de troca, né? Esse campo inconsciente, esse lugar essas desconstruções todas, né? Do que é ser bem-sucedido, do que é dar certo, do que é ser feliz, do que é ser bom, do que é ser ruim. Porque a gente está nesse lugar... essa possibilidade dava para ele um descanso físico, um relaxamento, né? Isso me chamou muito a atenção,
né? Então, tem os Doutores Alegria, né? Enfim, tem... o Pat Adams era um cara que, né, deprimido. E hoje em dia, esses diagnósticos todos, né, que você falou, bipolar, hoje em dia tem um conceito acadêmico que chama neurodiversidade. E que é bacana de colocar por aí, porque, no final das contas, todos somos neurodiversos em algum momento, em alguma instância, de alguma forma na vida, né? E essa neurodiversidade, ela, quando transformada em linguagem, de alguma maneira, em expressão, ela é riquíssima, né? Ela é importante, ela também nos humaniza, ela nos devolve coisas que não ser neurodiverso não dá, né? Então, muita coragem e muita ousadia ser neurodiverso nesse mundo de hoje. Mais perguntas? Senão a gente encerra por aqui, porque já é um assunto gostoso, leve, mas ele é denso, né? Tem uma curiosidade. Não sei se é uma pergunta exatamente, mas uma curiosidade. Total concordo que a academia é aquele lugar escuro que o Rei Leão falou, Simba, não vale, tem hienas. Eu também estive lá e eu também acho que é isso. Exato. Então, e cabe um pouco minha colocação nesse lugar, mas aí na curiosidade, né? Você tem muito... Sempre que falam, seu nome falam Cirque du Soleil, né? Eu fico imaginando, deve ser um lugar de alto desempenho. Para entrar deve ser super difícil, para se manter lá deve ser ainda mais complicado. Tem uma relação aí com a academia que quem já esteve lá no lado escuro sabe como é. Para entrar às vezes é difícil, sobretudo se você não tem esse histórico, para se manter lá sem comprimidos ainda mais complicado, para sair lá inteiro sem, assim, com todos os órgãos, né, ou seja, sem nenhum dano mental, falando da saúde mental mesmo, ainda mais complexo. Então, como é que você, como palhaço, ou nessa conversa corpo-trauma, num ambiente de alto desempenho, como foi, ou como sair desse lugar de alto desempenho, que aí também conversa com as outras profissões, né, que a gente vive nesse sistema ultra exigente de desempenho, de perfeição, não só física, mas mental, e que isso a gente está vendo que, bom, assim como está a normalidade ou a ausência de diversidade psíquica ou diversidade física é inexistente, é uma coisa colocada na nossa cabeça, também acho que a gente precisa desconstruir. Então, gostaria muito, fiquei curiosa de ouvir nesse lugar. Da sua peça. Eu tenho um espetáculo meu, quando estiver em São Paulo, chama Insolação, que eu falo exatamente sobre esse processo. Realmente foi uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia viver. Porque eu me vi completamente imperfeita, fui escolhida por causa da minha imperfeição e da minha unicidade, né, eu sou um ser humano único, todo mundo é, né, mas porque eu celebro o que eu sou, isso brilha. Então isso chama as pessoas, isso fala, eu quero fazer um menino assim pra mim, né? E aí, cara, meus companheiros de cena era tudo Guinness Book, gente que ganhou medalha olímpica, e realmente, como é seu nome? Rayana. Realmente a demanda é surreal. É tão surreal que um dia eu quebrei. Eu tive antes de ser moda falar de burnout, eu tive um seríssimo burnout. Eu fiquei sequelada. E eu vou te falar, todo palhaço, ator que trabalha no Soleil, isso deveria ser assunto de academia, sai sequelado. Porque você tem uma demanda que não existe, é demanda de atleta mesmo, sabe? Eu não sou atleta, eu tinha que fazer um treinamento obrigatório físico de 4 horas por dia, 6 dias por semana. Fora 2 horas e meia de espetáculo, 2 por dia. Fora 1 hora e meia de maquiagem, fora fisioterapia, fora pilates, fora treino, eu passava 12 horas no circo. 12. Todo dia, 6 dias por semana. Um dia não é suficiente para o seu músculo recuperar. Não é. Então, aquele dia acaba e já começou tudo de novo. Então, é um dia da marmota, porque você vê as mesmas pessoas, você passa naquela hora no mesmo lugar com aquela pessoa fazendo a mesma coisa, esticando a mesma perna, e aí você pega o ônibus, quando acaba o seu dia, você entra no ônibus com aquelas pessoas, tudo que estavam no palco com você. Aí você chega no hotel com aquelas pessoas, tudo que estava lá. Aí você pega o elevador com aquelas pessoas. Aí você entra no corredor com aquelas pessoas. Você vai para a porta do seu quarto, o cara tá aqui, falando, boa noite. Aí você abre
porta do quarto, você escuta o cara falando no Skype com a família dele. Então tinha dia que eu ia pro banheiro, entrava na banheira vazia e ficava assim, ó. Hã? Eu tô rindo, mas é como... Não, é pra rir mesmo, mas tem que rir, porque se a gente não rir, a gente morre louco. Eu entrava na banheira e ficava assim, mas eu vou fazer. Então, no dia de folga, eu não sabia se eu chorava, se eu comia, se eu ia ver a Torre Eiffel, se eu lavava roupa, se eu ia no banco, se eu ligava pra minha mãe, não sabia. Então tinha dia que eu não fazia nada, eu me jogava na cama e ficava. E a hora que eu abri o olho, eu falei, ai, de novo, vamos lá. E é isso. Eu fiz isso 7 anos, sem casa. Eu trabalhei 3 anos em Las Vegas, voltei, depois eu fiquei 7 anos em turnê. Até o dia que, um dia, eu não consegui sair do quarto. Você quer contar da sua mãe? Você não teve nem tempo de falar. Ah, é. Minha mãe faleceu de repente. Do nada. Com 65 anos. Eu tava entrando no show, minha tia que nunca me liga, me ligou. Gabriela, sua mãe não tá bem. Eu falei, ah, tá. Aí, quando eu estava pra entrar, falei com ela na hora do almoço, ela falou assim, Gabriela, você vai ter que vir pro Brasil, porque sua mãe não tá... Eu falei, mas como assim? Não, sua mãe não vai sobreviver. Eu falei, aham. Eu tava maquiada, pronta pra entrar, pra fazer espetáculo de palhacinha. E aí, eu fui conversar com a gerente da companhia. Ela falou, olha, agora, nesse minuto, não tem o que você fazer. Vá fazer o show. Eu fiz 2 shows. Quando eu saí do segundo show, o circo é maravilhoso nesse ponto, sabe? Eles cuidam bem das pessoas. Eu saí, já me pegaram pela mão, nem vi. Fui para o meu quarto de hotel, minha mala estava pronta. Eles me deram a passagem na mão para pegar um avião noturno, vim para o Brasil. Minha mãe faleceu. Eles me deram 1 semana, eu sou filha única. 1 semana para fechar a casa, fazer inventário, doar 15 gatos. 1 semana. E depois de 1 semana, eu estava lá fazendo show 10 vezes por semana. Então, nunca eu processei o que aconteceu comigo. Eu sou filha única. Meu pai foi um pai ausente. Eu não tinha, a minha relação com ela era muito... Eu estava num momento com ela de pensar velhice. Ah, mãe, já vou voltar. Só mais uns 3 aninhos para juntar mais grana. A gente compra uma casa, mora juntos. Puf, foi. E eu não tive tempo de processar. Então, quer dizer, né? Como é que você... Esse é o meu espetáculo que eu falo. Eu chorava pra tudo. Eu fazia maquiagem, tinha que refazer a maquiagem, porque eu chorava. Aí eu descobri a técnica do cotonete. Eu andava com o cotonete no bolso. Eu chorava com o cotonete dentro do canal lacrimal, para não borrar a maquiagem. E assim, 3 segundos antes de entrar na cena, eu tava... Meu parceiro falava, vamos, Gabi. Ok, let's go. E entrava em cena de palhaço. Quer dizer, para onde que vai esse resíduo no ser humano, né? O que a gente faz com isso? Mas eu tô aqui, né? E a vida segue. E tô tranquila de não estar mais. Não me arrependo em nenhum momento. Acho que foi uma puta vivência. Mas tudo na vida tem seu tempo. Foi um capítulo lindo, mas foram 10 anos da minha vida. Tá bom, né? Fazer outra coisa agora, né? Tá tudo de bom. Obrigada. Gente, mais alguma pergunta? Não? Você? Não. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. A Gabriela Argento, com 2 L's. Ellen Amaral, com 2 L's. Ana Pávula, que me ajudou a organizar. Macau Amaral. Todo mundo da Livraria Simples, que eu não vou conseguir saber todos os nomes, mas eu agradeço de coração, porque é um lugar maravilhoso. Ana, Jaqueline. Tem uma Ana também, não tem? A Ana Jaqueline troquei. Enfim, gente, muito obrigada. E essa conversa vai ficar gravada, então, se alguém quiser, tiver curiosidade, vai estar por aí. Tá bom? Aqui a gente tem 2 livros à venda. Esse aqui é a minha primeira e única autoficção, Da Altura dos Gritos, onde tudo começou. E aqui tem uma biografia sobre Gabriela, que ganhou o prêmio de Manaus, do Fred Guinardi. Essa semana está indo representar o Brasil na Feira de Frankfurt, no estilo de escrita criativa. A história da mãe tá aí? Não deu tempo. Ele fez o livro antes da minha mãe morrer. Mas tem cada história que eu vou te contar, viu? O menino fez um trabalho belíssimo. Ele fez um trabalho muito lindo. É um livro leve, é um livro feito para leitor médio. Não tem nada específico, assim, tem que saber de palhaço. Não.
É uma gostosura de ler e tem várias tragedinhas, assim. É divertido. Eu acho que é legal de ler. Tem trauma e literatura. Obrigada, gente. Bom dia. Bom fim de tarde.